Olá, eu sou a Jazerê. Olá, eu sou a Clara. Olá, eu sou o Pedro. E eu sou a Thelma e nós somos do Papo da Ponte. Muito bom estar com vocês novamente. Hoje a gente vai falar um tema difícil, mas que a gente acha relevante e muito importante, né? A Clínica da Ponte, ela se solidariza com todas as famílias que tiveram perdas, né? Por conta da Covid-19 ou por conta de qualquer outra doença nessa época, né? Hoje, para vocês terem uma noção, né, do tamanho, hoje é dia 7 de julho, né, o dia que a gente está gravando aqui, para vocês terem dimensão do que isso, a dimensão no Brasil, né, são de 66.741 mortes, né? E a gente queria trazer um pouco para a família, para os enlutados, né? O que é o luto, como que é essa relação, o que é a perda, e dizer que cada vida importa, né? Então vamos lá. O luto, quando a gente fala de luto, a gente fala de alguém que morreu, né? Tá? Mas a gente também tem as perdas, que também a gente pode passar por um processo parecido de luto. Por exemplo, quando a gente perde um emprego, que faz anos que a gente está lá acostumado, que faz parte da nossa vida, e de repente aquilo acaba, é uma perda tão grande que o sentimento, a maneira de como parece muito um luto. A maneira de vivenciar. A maneira de vivenciar, experimentar isso, né? Um divórcio, geralmente da pessoa que não quer o divórcio, né? Então, quando ela ou ele se vê obrigado a se divorciar sem querer, essa perda também é muito, muito difícil. E quando a gente recebe, estou dando alguns exemplos, tá, gente? Tem um monte por aí. E quando a gente recebe uma notícia de uma doença e que a gente já está no estado grave dessa doença. Então, a gente também passa por um processo de perda, porque a morte está iminente, né? Eu queria começando com os nossos terapeutas, né? Não é só da Clínica da Ponte, é de vocês também, né? Os nossos terapeutas, falando, né? O que é o luto, né? O que a gente poderia dizer aí, o que é o luto, né? Na teoria. É uma ruptura muito grande, drástica. É uma ruptura muito drástica do sistema funcional anteriormente. Seja de uma relação, seja de uma experiência, de alguma coisa que a pessoa, que pertença àquela pessoa, e é uma perda muito drástica. De alguma coisa muito relevante para a vida da pessoa ou da própria vida, né? No caso de um luto que a pessoa já sabe que ela vai falecer. E vai ser também um processo emocional que vai derivar da tristeza, né? Da emoção da tristeza. Uhum. Que vai ser a forma da pessoa lidar com essa perda, seja os exemplos que a gente citou anteriormente, como morte, divórcio, perda de trabalho, notícia ruim. É uma hora da gente ir se acostumando com aquela falta daquela coisa importante que a gente tinha. E todos em algum momento vai passar por um tipo de luto ou de perda. Na vida toda. Com pessoas mais próximas ou no caso do emprego. E aí... Importante salientar isso, que todo mundo na vida vai
passar por essa experiência de luto. Desculpa, dizer, você ia falar alguma coisa. Não, pode falar. Eu esqueci, na verdade. O que eu acho interessante é a gente saber que essas perdas, né, a gente vai ter que ter muita capacidade de tolerância à frustração e manter a nossa autoestima, né? Então, porque é muito difícil, né? Todos nós, né, se não passou por algum luto difícil, já viu alguém passar, já teve, se não teve a experiência vivida, né, já viu alguém. Então, Freud, ele descreve o luto como um processo psíquico não patológico que acontece após a perda de um ente querido, né? Então tem todo um processo, porque como a Clara falou, antes você tinha uma realidade. Você tinha aquela pessoa no plano real, aquela pessoa fazia diferença de estar na tua vida, ou te valorizando, ou porque você de alguma maneira precisava, pelo carinho, pelo amor, pelo vínculo que você tinha com essa pessoa. Então a existência dela no mundo também fazia parte do teu mundo. E quanto mais forte o vínculo, maior o rompimento, né? Maior o rompimento. Quando maior você o luto. perde, né? O que acontece? O seu mundo se abala, porque você precisa se colocar no mundo novamente, só que agora sem aquela pessoa. Reestruturar, né? Ressignificar. Ressignificar. Como essa palavra tá tão importante, né? E reestruturar também, como a Desiree falou, porque estruturalmente é como se uma lacuna caísse, né? E é como se, às vezes, uma estrutura inteira fosse ao chão. E aí reestruturar mesmo. Aí a gente pensou também, a gente achou válido, né? Falar, conversar, refletir com vocês sobre as crianças, né? Tem muita dúvida sobre isso, né? E aí, eu dou a notícia, não dou notícia, eu falo, não falo, eu levo no velório, levo no enterro. Como que eu faço com a criança, né? Para eu deixar a Clara e a Desiree, o Pedro, falar opiniões deles sobre as reflexões, eu só vou ler aqui, não sei se eu vou falar certo, tá, gente? Vocês já sabem disso, o nome dos teóricos, mas vamos lá. Para Jung, não é Jung, é Yang, deve ser. Para Jung e Papadatol, né? Toda criança merece uma atenção específica quando da perda de um ente querido. A razão para isso é que, por estar em desenvolvimento, a criança é mais vulnerável emocionalmente. E aí, o que vocês podem falar um pouco sobre isso? É porque, assim, muitas vezes, quando acontece um luto numa família que tem criança, a família, por exemplo, assim, morreu os pais da criança, que até então era o mais próximo da criança, era o vínculo mais importante da criança. Aí ele fica, conto ou não conto, mas ele não vai entender, vai ser difícil para ele. Os adultos têm várias dúvidas, mas a criança percebe que está acontecendo alguma coisa, percebe que o pai ou a mãe, aquele que faleceu, se ele ficou doente, que alguma coisa já tinha mudado, que a família já estava tensa, entendeu? A criança percebe, e levar ou não no enterro, eu acredito que se deva levar, entendeu? Mas isso é de mim, entendeu? Para ser mais fácil da criança elaborar o luto, entendeu? Perfeito. Ela ver materializar, é mais ver concreto aquilo e processar isso. Porque dependendo da criança, a criança muito pequena, ela ainda não entende o luto como irreversível. Ela ainda está naquela fantasia que isso pode ser revertido de alguma forma. Então também é muito importante conversar com as crianças, entendeu? De uma forma mais lúdica, para ajudar elas também a passar por essa etapa.
Eu acho Sim. interessante a gente pontuar que o luto vai ser o primeiro contato de uma criança com o conceito de morte. Ela vai passar por essa primeira experiência, né? O que é morrer, por que as pessoas morrem, como as pessoas morrem, o que acontece depois que a pessoa morre. Então, são muitas perguntas, muitas dúvidas, poucas respostas. E é normal que a gente fique sem saber o que fazer, né? Às vezes ele deu algumas dicas boas quanto a isso. Mas explicar de formas lúdicas mesmo, de uma maneira que a criança entenda que aquela pessoa se foi e realmente não voltará. E aí a gente usa Virou Estrela, Foi Morar com o Papai do Céu, tem todos os bons exemplos. E tentar mostrar para a criança que ela pode e deve expressar aquilo que ela está sentindo, né? Não guardar. Sim. Perfeito. Os dois sintetizaram muito do que eu ia dizer. Ainda falaram além. Não sei se alguma outra coisa me ocorreu. É brilhante. Eu só tenho a enfatizar que o que eles trouxeram, principalmente quando a Desiree falou da forma lúdica de falar com a criança. É isso. É isso. Nesse quesito, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer. Só enfatizar que prestem atenção, voltem e prestem atenção em tudo isso que eles trouxeram. E importante também, eu acho que a criança ela deve fazer parte da família, né? No sentido de você não colocar ela de lado sem ela saber o que está acontecendo, que é muito o que a Desiree falou. E daí também a criança percebe, às vezes se culpa, porque ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes a criança tem muita fantasia do que a culpa é dela. Talvez até que ponto aquilo ali ela podia impedir, né? Talvez ou podia aquilo de impedir, acontecer, ou até que ponto ela tem alguma coisa a ver com aquilo. Eu sei que os pais, eles não querem que as crianças sofram, né? Mas como diz o Pedro, sofrer faz parte da vida, né? E se ela experimentar o luto de uma maneira escondida ou de uma maneira que ela não consiga expressar seus sentimentos, é assim que ela vai aprender, né? E aí a gente vê muitas crianças, né, que se tornam adultos e que esses adultos têm problema de um luto não vivido. Vai aprender do modo errado, né? Vai aprender do modo isso errado. se estende para outros tipos de luto, não é isso? O que vocês acham? Isso, eu acredito, Sim. Como você falou, Clara, que se ela não aprender a lidar com o luto, seja esse primeiro luto ou um falecimento, né? Ela não vai saber lidar com as outras perdas que aconteceram na vida dela em outras áreas, não necessariamente uma pessoa. Isso. Sim. E aí aqui a gente tem na nossa pauta, né, umas dicas do que seria interessante se fazer com a criança, tá? Então vou ler para vocês. Reconhecer a realidade da morte, isso que a gente falou, né, da criança saber mesmo de uma maneira lúdica, sentir a dor da perda, né? Relembre a pessoa que partiu, que a criança possa desenvolver a sua identidade própria, procurar um significado, né? Isso também para adulto serve. Às vezes o significado para criança porque foi melhor, por exemplo, uma mãe que estava sofrendo, então ela acaba depois ajudando outras pessoas e dá significado, né? Tem muita mãe às vezes que perde filho e aí vai fazer uma ajuda justamente para que as outras mães possam não perder os filhos. Tem grupos de mães que perderam seus filhos, né? Nossa, essa ajuda eu acho que é fundamental nesse momento, ter alguém que já passou por isso. Dizer que isso vai passar, vamos dizer. A pessoa vai sobreviver, pode sobreviver a isso. E, por último, receber o apoio contínuo dos seus cuidadores, né? Sim. Porque eu achei muito assim, maravilhosa a fala de vocês e falando o quanto que é importante, né, a criança sentir aquela dor, né? E ter alguém ali, algum cuidador dando apoio a gente costuma ter
que a Pode gente falar, costuma ter essa necessidade de ficar feliz o tempo todo. A gente vê isso muito no filme Divertidamente, né? A gente não pode ficar triste, a gente não pode sentir, ficar triste é ruim. Só que na verdade não é, a gente tem que ficar triste se algo ruim acontecer, a última coisa que a gente deve ficar é feliz com isso, né? Então a gente validar esse sentimento de ficar triste quando algo ruim aconteceu, poder expressar isso e ser expresso de uma forma positiva, né? Seja Funcional. orando, expressar isso de uma forma positiva e com meios que vão servir para que essa emoção seja expressa e que fique bem, né? E expressar, validar esse sentimento de tristeza e as pessoas vão se conectando também. Uma das características da tristeza é essa, né? O luto, a grande questão do luto é que o luto é um sentimento coletivo na maioria das vezes, especialmente quando alguém falece, né? Então as pessoas vão se ajudando, vão se conectando e se confortando. Ou pelo menos deveria ser assim, né? Porque às vezes a gente vê que no velório tá cheio, o enterro tá lotado, a primeira semana tá todo mundo lá preocupado e depois tá... Isso é uma crítica, tá, gente? Construtiva. E depois, já no primeiro mês, já não tem mais ninguém, todo mundo retomou a tua vida, né? Então, como a gente tem que ter esse olhar um pouco mais sensível de alguém, às vezes, que está perto da gente, né? Da gente telefonar, mandar um WhatsApp, tá tudo bem, como que você tá? Porque esse primeiro ano realmente é muito complicado, né? E depende de cada pessoa e depende, como a Clara falou, do vínculo que você tinha com essa pessoa, né? Eu vejo alguns pacientes falando isso, como se sentem só, né? Depois que perdeu, por isso que eu quis falar essa crítica. Daí, a partir disso, como nós já estamos sabendo que... Ai, desculpa, nós temos o jovem. Muito importante, precisamos falar dos jovens enlutados. Como que é isso também, né? Eu acho que é um pouco parecido com uma criança, né? Só que o jovem já tem um entendimento mais amplo, né? Fala que é comum a presença da culpa, como se o jovem pudesse evitar essa situação. Porque assim, o jovem ele tem aquela sensação de onipotência, né? Que ele pode, né? Ele pode tudo. Exatamente a relação que ocorre, né? E eu acho engraçado que eu posso, o adolescente, né? Eu posso tudo e nada vai acontecer comigo, nada de mal vai acontecer comigo, nem com os meus, né? E também, assim, eles geralmente, né? Tem muitos jovens que pode perder um dos pais, né? Ainda jovens. Então é uma ruptura muito grande, assim. Então, e a gente está numa idade jovem muito frágil, muito vulnerável para algumas outras coisas, né? Até uma relação com esse familiar que poderia não estar muito boa e de repente essa pessoa morre, entendeu? O jovem ele tem vários já conflitos, né, próprios da idade, então aí acontece mais a perda, né? Aí é mais fácil ainda da pessoa se culpar. Nossa. E nessa fase também os jovens são muito ligados aos amigos, entendeu? É uma fase que eles tendem a formar grupo, que nem você falou, Sim. que não vai perder do meu grupo. Aí quando acontece no grupo dele, vem também esse sentimento de culpa, de a gente não podia ter feito isso, a gente foi avisado, sei lá, entendeu? Ele morreu por nossa causa. E muitas vezes o jovem se sente mais fechado emocionalmente porque ele sente que os adultos não entendem o que ele está sentindo, entendeu? Ele tem muita dificuldade em se abrir com o adulto. Nesse momento era fundamental, né? Ter essa confiança no adulto. E eles muitas vezes não têm, né? Sim. Maravilhoso o que você falou, Jezere, porque isso se estende a jovens, né, adultos.
essa coisa às vezes de estar mal com um ente querido da família, né? Que ele venha a falecer, principalmente jovem, né? Que às vezes Essa semana eu tanto estava atrito. conversando com uma pessoa que passou por isso mesmo. É mesmo? Exatamente isso. E Essa dor de não ter feito ou falado algumas coisas é horrível. é horrível, né? Então, Cruel. assim, e daí outra coisa que a gente colocou aqui na pauta que a gente acha muito importante, né? Que tanto por causa da perda de algum pai ou de algum dos pais, ou pela perda de um amigo, né? É importante estar presente nos ritos funerários e conhecer as causas da morte. Podem ser experiências organizadoras para os jovens. Uhum. A participação em velórios e enterros é uma oportunidade para despedida, muitas vezes vivenciada pela primeira vez, como disse o Pedro. Então, assim, às vezes eu vejo muitos pais fazendo assim, não precisa ir, não, tudo bem, não, porque a gente não quer ver o nosso filho sofrer, né? Eu entendo isso perfeitamente, mas é o momento dele com essa pessoa que ele perdeu. Pra ele assimilar, né? É a despedida, vai ser só aquele momento, né? Existe um rito, né? E depois ele pode vir a se arrepender. Eu não estou dizendo para obrigar filho. Tem criança, tem adolescente, tem adulto, né? Que vai falar, eu não quero ir. Ok, vamos respeitar, né? Mas vamos conversar, mostrar para o jovem entender realmente que aquilo é uma maneira de se despedir da pessoa. Certo? E que se despedir é importante para ele mesmo. Para ele mesmo. Entender que é uma despedida, por mais difícil que seja encarar despedida. E aí sim ele tem uma opção, né, Clara? Porque muitas vezes a gente não dá opção. Exatamente. Eu estava refletindo no momento que você estava falando. Pelo menos você dá a possibilidade e fazer a pessoa entender o porquê que é importante ela ir. E daí ela pode decidir se vai ou não vai. Mas ela pelo menos entende vamos dizer, mal falado, o risco que ela está correndo. Na falta de palavras mais adequadas para expressar isso. Ela pelo menos optou, né? Ela sabe que ela não foi. O que ela vai precisar lidar posteriormente, possivelmente. Se ela não... Exatamente, daí é uma opção dela, né? Outra coisa é quando alguém vai escolher por você. Não vai não, fica aí. Tá? É muito comum. Então, é assim, a geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é bem famosa naquele processo que trabalha com aquela parte de procedimentos paliativos. Eu nem sei se fala procedimentos paliativos, mas enfim, que trabalha muito com doentes terminais, né? E daí faz todo um processo ali paliativo com o paciente. Ela fala sobre a morte, né? Então ela fala que existe um luto antecipatório, né? É quando você sabe que existe a possibilidade de perder aquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu já perdi a minha mãe, né? Dá um exemplo. A minha mãe, ela teve um ataque cardíaco e quando ela voltou, ela teve problemas por conta da oxigenação. Então, ali, depois de 2 semanas, mais ou menos, a gente já sabia que a gente tinha uma possibilidade grande de perder minha mãe. Então, o luto, ele começa ali, né? Porque assim, é muito difícil você não pensar nisso, né? Então, assim, você sabe que tem a possibilidade, como alguém que tem alguma doença grave, né? Que tem chances, né? A própria negação do luto já entrar em contato com o luto, né? Desculpa, a negação da morte já entrar em contato com o luto. Da morte, da possibilidade. Da negação da já morte, entrar em você contato. fala?
dá a possibilidade. Alguém, não, vai ficar tudo bem. Já é uma forma de estar entrando em contato com esse luto, mesmo que entrando em contato de uma maneira não muito ainda... Faz parte, né? A negação faz parte da fase do luto. Então, já é entrar em contato com ele. Pode é ser que negue, né? Pode Uma ser... defesa que a pessoa fale assim, vamos pensar positivo, não vamos pensar por esse lado não, entendeu? Vai dar certo, ela vai se recuperar. Sim, Mas pode ser genuíno, sim. Depende aí, depende do que... Porque assim, a defesa sempre vai aparecer, né? Em maior grau e menor grau. E também depende, porque, por exemplo, depende do caso, né? Então, por exemplo, no caso da minha mãe, não tinha jeito, a não ser por um milagre. Então, não, pela ciência, não tinha mais jeito. Certo. Isso quando você ficou falando, eu estava pensando se era uma grande possibilidade ou se foi uma maneira, talvez, um eufemismo para dizer que não tinha jeito, quando você falou. Não tinha, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, você ali começa um luto antecipatório. Se você tem uma possibilidade ainda... É diferente. É diferente. Porque você pode se agarrar ali, né? E ter mais fé. Não que você não tenha do outro lado, né? Mas assim, você tem mais. E a fé não só na religião, né? Mas no acreditar. No acreditar no que você não está vendo ainda, né? Você tem aquela fé. Bom, então ela fala desse luto antecipatório, que era uma coisa que a gente não tinha visto ainda, que eu acho importante, né? O período crítico que ela fala é do primeiro ano, porque ela mesmo diz que é o primeiro de tudo, né? E daí a pessoa sofre porque é o primeiro aniversário sem aquela pessoa, é o primeiro aniversário da pessoa, né? É o dia das mães, é o dia dos pais, é o dia das da avó, do Natal, né? E aí dá o lugar que a pessoa gostava. Geralmente as pessoas deixam de ir. Elas demoram muito para ir, ou nunca mais tem coragem de ir. Não vai mais, né? Então, assim, porque quando você vai, você não é a mesma coisa, né? O mundo mudou, né? E sobre luto antecipatório, eu também queria falar do Covid, né? Muita gente entrando, muita gente entubada, né? Gente que eu vi, acho que 100 dias, 90 dias. E ainda morre depois disso, sim. Né? E que podem morrer. Então você tá com aquele luto antecipatório porque você sabe que tem a possibilidade de a qualquer momento da pessoa morrer e não pode estar lá. Tem sido muito duro isso, né? da Covid. A pessoa não pode nem se despedir. Às vezes só pode um enterro. E aí? Aí não tem jeito. Como é que os outros vão assimilar sem ter visto aquela pessoa morta? E a gente está falando tanto do velório, do enterro como importante, né? Exatamente. Como uma coisa que é uma despedida, né? O Covid, além de você não ver a pessoa no hospital todos esses dias, se essa pessoa vem a falecer, ela vai ser enterrada e você não vai participar disso, né? Não, e às vezes é minutos, e às vezes nem faz. Nem faz, você não nem vê, não assimila. Você viu a pessoa de pé e não viu mais, depois nunca mais. Então, o quanto isso está sendo complicado pro processo de luto. Né? Porque se a gente for pensar, após a notícia da perda, né? O que vem sempre na sua mente é o velório e o enterro. Exato. Você vai lembrar das pessoas, você vai se despedir, você vai lembrar dos momentos, né? Cada um de um jeito, cada um tem uma maneira de lidar com aquilo, né? Uns melhores, outros piores, mas é importante a gente não julgar as pessoas. Eu tô falando isso porque às vezes você tá no velório, aparentemente parece que você tá bem, né? Mas às vezes você tá ali com uma estrutura emocional, você tá
Mas ainda nem deu para você assimilar. Nem deu para assimilar, nem exatamente. Deu. Então a pessoa fala, a ficha não caiu. Exatamente, a ficha não caiu. A ficha não caiu. E aí sempre tem aquelas pessoas que a gente não conhece, né? Não são as pessoas que nos assistem, nos ouvem, que falam assim: nossa, nem parece que gostava, olha como tá bem. Né? Não dou um ano para não sei o que lá. Ou como uma pessoa que perde um marido ou uma esposa e aí casa com outra pessoa. Olha, mas já arrumou, né? O defunto nem esfriou, assim, horrível dizer isso, mas... Então, já estava antes com essa pessoa. Às vezes até põe em xeque a relação que a pessoa tinha com a outra antes. É uma desumanização muito grande do luto do outro. E aí, a gente vai... Peraí que eu vou chegar... Aí a gente vai para a doutora Sara Vieira, porque a gente vai falar sobre uma teoria do luto aqui, que eu acho que é a teoria mais famosa. Existem outras, mas a gente vai trazer a da Elizabeth, que é a mais famosa. Então, o que essa doutora Sara fala? A teoria não é capaz de explicar o luto. É muito difícil, porque o luto é subjetivo. Cada um de nós aqui vai ter um luto de uma maneira diferente, né? Então, ter uma teoria que explique tudo, né? Realmente é difícil. É cultural histórico, sim, porque tem alguns países que se eu não me engano, é o México, né? México, sim, Angola, errada, se né? não me engano. Que tem uma questão que tem uma alegria ali, né? Celebra-se. Eles comemoram o Dia dos Mortos. Acho que no Dia dos Finados eles fazem uma festa como se fosse o Dia dos Mortos, para celebrar a vida dessas pessoas. Então que isso, foram. celebrar a vida da pessoa, não a morte dela. O que ela viveu. Isso. Então, quando e recentemente ela morre... tem, não sei se foi isso que a Clara falou, mas um meme vem, acho que agora até tá perdendo a força, mas ele ganhou muita força nesses últimos meses, que era era pessoas fazendo velório e dançando. Então, era um país da África que eu acho que era Angola, mas eu não lembro se era Angola. Eu não sei exatamente. Eu tenho certeza que era um país da África. Virou meme porque é uma situação que a gente de cultura ocidental acha que acha ruim, incongruente, né? Acha acha triste. Que é bizarro até, que eles estão dançando felizes enquanto carregam um caixão, né? E aí essa é a forma que eles usam para honrar, celebrar a vida daquela pessoa que tá indo nesse momento. Do que aquela é uma pessoa perspectiva foi, muito né? diferente da nossa. Eu não sabia, eu achei que no México, realmente, vocês me desculpam, mas eu achei que lá, quando a pessoa fazia o velório, alguma coisa, já tinha uma mudança ali de consciência da nossa cultura, né? Que é uma perda muito mais difícil. Celebra-se a vida ao invés da morte. Da morte. Tá. A pessoa teve uma vida legal, fez isso, fez aquilo. Eu sei desse dia que eles comemoram a ida das pessoas que se foram. Agora, como eles comemoram o luto no dia que a pessoa morreu, ou o processo de adaptação, eu também não conheço essa parte da cultura deles, entendeu? Mas eu acredito isso, muito bem colocado. Muito bem colocado. Algo menos triste, mas não triste no sentido de as expressões menos tristes, porque a tristeza sempre vai ocorrer, né? Mas aí ressignificar, como a gente falou antes, a tristeza para focar nos momentos felizes que foi vivido com aquela pessoa. Sim. Mas, nossa, a Desiree colocou muito bem, porque uma coisa é você fazer celebração, outra é o dia a dia depois, né? É você realmente viver sem aquela pessoa. E aí? Não tem jeito, né? E aí? Uma coisa é você ver a celebração, mas muita gente talvez desmereça. Mas as pessoas não ficam tristes lá no México, culturalmente a pessoa não fica triste, eu não considero a morte como uma coisa muito relevante. Não, a gente não sabe como é que é. Uma coisa é a forma como eles lidam, assim, publicamente com isso. Lidam Outra ritual, coisa né? A questão ritualmente. Isso mesmo. E outra é como eles vivenciam isso internamente, como é que é o processo de cada um, como a gente bem trouxe aqui, cada um de uma maneira. A questão cultural, né? Cultural é uma coisa, né? Como que é o rito ali deles. Então, assim, ela fala também que o luto não necessariamente segue todas as fases, que as fases que a gente vai falar, cada um aqui vai falar uma fase, né?
e nem a ordem. A gente também vai falar uma ordem, mas não significa que toda pessoa vai seguir aquela ordem. Pode ser que mude. E é muito comum também ver que as etapas, né, elas podem se misturar. Ao mesmo tempo, você diz, né? Isso, não necessariamente é essa coisa certinha. Você passou disso, vai para cá. Às vezes tem essa mistura. Porque é um processo, né, Pedro? Então você vai saindo de um, entrando no outro, ou pulando. Às vezes eles se confundem, você não sabe direito o que você está sentindo. E não sei se a Thelma comentou isso, que às vezes a pessoa volta. Não, ela volta, isso eu não sai de uma comentei. etapa, ela volta. Eu já ouvi falar disso. Ela não necessariamente seguiria esse rumo. Se você chegou na última etapa, você o processo melhorou todo, do processo de luta. Às vezes você volta até que o processo seja cumprido oficialmente, né? Vivido, né? Não sei, aceitado. E aí ela fala que o luto exige ser vivido, né? O luto, eu acho isso, sim, o luto exige ser vivido. Né? Às vezes as pessoas se negam a viver aquele luto, aquela perda. Mas o luto, de alguma forma, vem cobrar você viver aquilo. Né? E pode demorar anos. Tá? Ela diz que nunca estamos preparados, nem quando tem um luto, aquele luto como que chama? Antecipatório? Antecipatório. Por quê? Porque quando a gente ama alguém, não tem como a gente se preparar, a gente vai sofrer. Mesmo a gente sabendo que pode, que há possibilidade. Né? Que a única maneira da gente de estar preparado para o luto é a gente não amar aquela pessoa. Né? Aí você não precisa se preparar, porque não tem o sentimento ali, né? Ela não faz parte ali, né? Bom, então vamos lá para os estágios da perda, que é muito importante você que está enlutado, né? Que perdeu uma pessoa, né? A gente, de qualquer maneira, né? A gente está pontuando muito sobre a questão do Covid por causa do número de pessoas, né? Mas toda perda, todo luto, né? É muito sério, é muito importante de ser vivido. E aí eu queria, assim, vou deixar a raiva pro Pedro, né? Porque tem tudo a ver com divertidamente, com as emoções, né? Emoções. Mas a Jezere poderia falar um pouco sobre a negação? Poderia. Então, a negação é isolamento, serve como um mecanismo de defesa temporário, é um para-choque que alivia o impacto da notícia. Uma recusa confronta-se com a situação. Ocorre mais em quem foi informado de uma morte não esperada, que aconteceu de uma hora para outra. A pessoa estava bem, não esperava um acidente. A primeira coisa o seu primeiro mecanismo de defesa é negar. Você não quer acreditar que isso aconteceu, como a gente já falou antes. A ficha demora um pouco para cair. Embora ela pode acontecer em outros estágios, você pode estar mais para frente e ela voltar a acontecer. Você negar que você não acredita que isso é verdade. Sim, às vezes você até fala, né? Parece que vai vir, de repente vai abrir a porta, vai chegar aqui, né? Assim, de algum momento. Isso é muito comum. Né? Muito comum. E a raiva, Pedro? A raiva, ela aparece. A raiva, ela aparece porque ela tem um princípio de início que pode ser bem parecido com a da tristeza, que é a questão da perda, não ter conseguido alguma coisa, né? Você foi negado de algo foi tirado de você, e aí isso vai te frustrar, e você vai passar por essa fase mais agressiva, onde você não aceita que isso aconteceu, né? No caso do luto, que a pessoa faleceu, e aí você se torna agressivo com esses comportamentos mais reativos, não aceitando que a pessoa morreu, junto à negação também, né? Não aceito, por que ela morreu,
Por que não podia ser outra pessoa? Tem tantas outras pessoas fazendo tão mal para outras pessoas, por que não foram elas? E continua sendo um mecanismo de defesa para a pessoa tentar evitar o contato com aquela perda real. Então, ao invés de ela sentir a tristeza, finalmente, né, ela vai sentir outra emoção. Ótimo. E aqui também eu acho que entra um pouco, às vezes, uma questão de você sentir raiva, até de uma questão mais religiosa, né? Isso, eu entro às vezes na sua crença, né, na sua espiritualidade, você pode ficar com raiva, né, de alguém que você imagina que tem poder para que... Já tive uma paciente que se perguntava por que Deus fez isso, ficou brava com Deus, mas depois ela reconciliou-se, vamos dizer assim, na relação com Deus. Mas no começo ela questionou por que Deus. E isso me parece uma sensação de abandono, né? Porque deixou isso acontecer, porque aconteceu logo comigo ou com aquela pessoa que era tão devota, seja lá ao que for, né? É um desamparo, um abandono, né? É abandono. E aí a barganha entra nisso, na relação com Deus, que é o terceiro estágio. Mas não só com Deus, né? Aqui a gente pode colocar toda a espiritualidade, né? Qualquer figura de referência orixá, espiritual. por exemplo, né? Qualquer figura espiritual de poder que a pessoa, qualquer referência da pessoa. E o que a pessoa vai barganhar? A possibilidade. Já que já perdeu. Outro. Então, até a gente falou sobre isso, né? Que a pessoa, ela entra em contato muito fortemente com a possibilidade de perder. Mas, mesmo que isso seja algo certo pela ciência, a pessoa tem que se pegar ainda em alguma coisa para sustentar aquilo minimamente, que é muito novo para ela. Então, ela se pega, às vezes a pessoa se considerava ateia, por exemplo, e aí ela, de repente, começa a estabelecer uma relação com uma figura que possa trazer a ela uma esperança de alguma coisa mudar, porque ela não consegue trabalhar ainda com a possibilidade real da perda. Então, ela se pega... Uma vida após a morte, né? De acreditar numa vida após a morte, que você vai acabar reencontrando aquela pessoa. Isso também, mas no caso da barganha, entra a relação da pessoa, da possibilidade da pessoa não falecer, do ente querido não falecer, ou da própria pessoa, se no caso ela está vivendo um luto antecipado dela própria. É como se fosse uma negação inconsciente ou até consciente, em forma de orações. Não tem como, Deus, eu prometo que eu vou fazer alguma coisa. Aí faz várias promessas para ver se alguma coisa muda, já que a ciência não está dando a ela a resposta que ela gostaria de ter. E em alguns casos a pessoa se oferece, né, Clara? Se oferece em troca. Em alguns casos a pessoa se oferece em troca da pessoa, né? É muito comum mães fazerem leva, isso. Mas não leva. Me leva, não leva meu filho. Até porque mães se pegam muito na coisa da ordem inversa. Eu que tenho que ir primeiro. Então, me leve primeiro, Deus, que... É um questionamento, aliás, muito comum de quem perde filhos, é a inversão da ordem natural das coisas. Olha só, isso existe antes da pessoa morrer e o estágio aqui da barganha é já com a pessoa que já morreu. Mesmo assim, que é uma coisa irreversível, vamos dizer assim, ela vai fazer uma barganha com alguém que ela acredita que tem o poder de ter uma crença que ela conseguiria retornar, que isso não é verdade. Ela está ali fora de uma realidade. Isso pode acontecer, sim. Né? E acho que nesse caso... Pode falar. Eu ia comentar que esse caso me parece que pode ser bem frequente quando a pessoa não presenciou os estágios de velório, como a gente falou, de velar, de despedidas. Do enterro e ter essa despedida. Não viu. Então aí a pessoa fala, tem certeza que morreu? Será que não estão me enganando? Aí poder fazer essa barganha justamente por... E talvez a pessoa evite ter contato com
o enterro e o velório justamente para poder ter essa barganha. Então, assim, é uma coisa que você vê que a pessoa... Engraçado, né? Até aqui, que é o terceiro estágio, a gente está vendo que o estágio ainda é uma defesa, né? Ela é uma defesa, porque assim, ela está acreditando. Às vezes, muitas vezes a barganha deve vir antes da raiva, né? Primeiro você deve fazer a barganha, a hora que você viu que não deu certo, que você não conseguiu, você fica com raiva. Por isso que a gente falou que não é assim, os estágios a gente está falando cada um, mas um pode vir primeiro que o outro, um pode vir misturado com o outro. Como disse o Pedro, pode voltar, né? Porque às vezes você passa por uma outra coisa na vida que aquilo vem de novo. Sim, é uma coisa complicada. Aí ela fala de um quarto estágio que é sobre a depressão, que ela é dividida em preparatória e reativa. A reativa, o próprio nome já diz, né? Ela é uma depressão da perda ali que aconteceu. Então ela fica depressiva. Ela acontece porque teve a perda, né? Ou sem ser um luto, outras perdas também, como a perda de um emprego, né? Uma dificuldade financeira por conta desse emprego. Então aí você tem uma depressão reativa, porque ela é por conta de alguma coisa que, por causa disso, ela está acontecendo, né? Agora, a preparatória, a depressão preparatória, ela já é um momento em que a aceitação está mais próxima. E a aceitação seria o último estágio, né? É quando as pessoas se encontram mais serenas frente ao fato da morte, da perda. É engraçado que a gente pôde... Eu tô tendo essa reflexão aqui agora, tá? Engraçado que a gente pôde falar sobre as fases do luto e como é defesa, negar, defesa. Porque defesa é negar, né? A defesa está em todos esses processos, né? Todos os processos. Todas as etapas. Aí chega a depressão preparatória, que vai te preparar para aceitação, e finalmente a aceitação, né? Que é... Quando você lembra da pessoa, tipo, você tem memórias boas da pessoa, que ela não te dói tanto que nem no começo, que era difícil você aceitar. Você consegue pensar naquela pessoa com carinho, mas claro que pode te doer, às vezes depende do vínculo, que a pessoa era muito próxima, vai te doer sempre, mas é aquela dor que não te paralisa, entendeu? Que você seguiu a sua vida sem a pessoa, com as lembranças boas dessa pessoa, e você aceitou que ela não faz mais parte da sua vida, mas que ela já fez e que ela foi muito importante. Você está mais disponível, né, a seguir em frente. Eu penso muito assim, aceitar não quer dizer que você está deixando a pessoa morrer em você. Não, exatamente. Né? Porque às vezes dá uma impressão que se eu aceito que a pessoa morreu e que não tem mais jeito, acabou. Né? Eu acho que é a fase mais difícil de entrar, né? Aceitar que você está aceitando. E não acabou, né? Você está aceitando que aquela pessoa se foi, né? Cumpriu o papel que ela devia ter cumprido, enfim, não está mais. Mas ela está em você. Né? É ressignificar a presença dela, né? Exatamente. Na sua existência, não na sua vida prática, mas na sua existência. Na minha existência ela tá, né? E às vezes eu vou olhar um céu diferente, eu vou lembrar,
e eu vou, né? E eu vou olhar uma árvore, e eu vou olhar um lugar que eu fui, enfim, eu vou ver uma foto, eu vou ver Hoje em dia, graças a Deus, tem WhatsApp, porque daí você guarda como que chama? Os áudios de WhatsApp, né? Nossa, você tem como ouvir a voz da pessoa. Então eu posso, às vezes, quando eu vejo que eu estou esquecendo a voz da minha mãe, eu vou lá e escuto o WhatsApp. Ver vídeos no Instagram da pessoa. Então, assim, sabe, ainda bem que tem tudo isso, né? E eu vejo a minha mãe na família, nos meus irmãos, né? Nas coisas que ela realizou, enfim. É vida, né? Fica saudade? Fica saudade. Isso aí, né? Sempre vai ficar. Mas aceitar é libertador. Acho que essa seria a palavra, né? Eu vejo a aceitação como uma disponibilidade de você conviver com aquilo. Com o que seria impossível para você, né? Até esse momento, sim. Você se dispor a encarar. Né? E aqui não tem muito o que escolher, né? Aliás, você pode escolher não aceitar, mas assim, aqui não tem muito que... É uma coisa que não foi você, né? Vamos dizer assim, que decidiu, escolheu essa situação. Está totalmente fora do controle. Está totalmente fora do controle, né? Por isso que gera tanta ansiedade. Né? Por isso que tá cheio de gente. A gente está cada vez menos acostumados a lidar com o que está fora do nosso controle, né? E por isso que está cheio de gente com ansiedade no Covid-19, na época da quarentena, né? Porque as pessoas não têm controle nenhum. Nunca tiveram, né, gente? Eu vou contar um segredo para vocês. Controle é ilusório. É igual Matrix. Né? Isso não existe. Mas a gente achava que existia mais do que agora. Agora está parecendo mesmo que não existe, né? A gente está sendo obrigado a se confrontar com isso, né? E aí a gente está sendo obrigado a lidar com isso. Para terminar, né? Eu queria que a gente, assim... Tratamento psicoterápico, né? A gente... Faz terapia, não faz terapia só quando aquele luto patológico que já vira outros sintomas, outras questões que a gente também pode falar aqui, né? E aí, o que vocês falariam sobre a terapia? Eu acho legal a gente lembrar que um atendimento psicológico ele não vai servir só para suprir algo que não está funcionando bem, né, no caso, mas para fazer manutenção do que está funcionando de bom, que está funcionando bem. Então, mesmo que a pessoa esteja conseguindo lidar, o luto é um processo, vai ter dificuldade de se lidar. Mesmo que ela esteja conseguindo lidar de uma forma mais positiva, mais saudável. Se ela tiver um acompanhamento, mais saudável. Se ela tiver um acompanhamento, ela vai conseguir fazer essa manutenção desse processo saudável desse luto. E um suporte também, né, Pedro? Exato. Um acompanhamento, suporte, né, naqueles dias que não são tão, né? Não são minimamente sustentáveis, às vezes. E também as ferramentas para se lidar com esse estágio, né? Que quem dispõe muitas vezes é só o psicólogo, que pode oferecer isso ao enlutado. Porque, assim, a gente entende que que essa pessoa vai ter que reencontrar o espaço dela, né? Que a vida não é a mesma. Nem vai ser de novo, assim, a mesma. Assim, você vai ter que redescobrir quem é você sem aquela pessoa, né? Vamos pensar numa pessoa que está casado há 30 anos, 20 anos, né? Uma pessoa que perdeu o filho. Ela vai ter que mudar a vida dela, né? Então,
eu acho que a terapia, como o Pedro falou, ela é essencial, porque assim, além de você ter tido tá enlutado, né? Tido uma perda, a sua vida não para. As empresas, a justiça, ela dá 2 dias consecutivos para você de... Como que chama? Eu ia falar, não é férias. Licença. Licença, né? Imagina, 2 dias, você nem caiu a sua ficha ali, né? Mal deu para você enterrar, literalmente mal deu para você enterrar. Deu para a fazer, pessoa. então assim, A parte burocrática, é praticamente para você resolver a parte burocrática. Emocionalmente se vira. não, né? E daí assim, a gente sabe que a gente fala luto patológico, né? A psiquiatra a doutora Maria Fernanda Caliani fala que há reações dessa perda, né? Não tem vontade de trabalhar, interação social, apatia, que é vontade de não fazer nada, aumento de bebida alcoólica e drogas, ideações suicidas, porque você quer que aquilo acabe. Uma fuga por qualquer lado, para o lado que for, tanto que seja uma fuga. Também tem problemas de hipertensão, diabetes, também tem problemas físicos. Então, assim, a partir de 12 meses para o adulto, né, que tem esses tipos de sintomas, e 6 meses para a criança, é para procurar um psiquiatra, é para procurar um psicólogo. Psiquiatra e psicólogo, esse acompanhamento, né, multidisciplinar. E aí, só para fechar o luto patológico, né? Patologias desencadeadas por processo de luto mal elaborado podem se apresentar das mais variadas formas, tais como a estagnação do desenvolvimento para a criança, né? Ou até mesmo o aparecimento de quadros depressivos, melancólicos ou de psicopatias. Então, assim, como é importante a gente trabalhar o luto, que foi o que a gente falou hoje, né? Então, sempre, gente, que você, como bem disse o Pedro, que você está num recomeço, né? O primeiro ano do luto é importante você ter um suporte, ter um apoio, né? Que bom se você puder ter um suporte de um psicólogo que vai acompanhar nesse seu processo, né? De uma maneira que vai poder te ajudar a ser mais saudável para você. Tá? Tudo isso eu acho que é muito válido. E a pessoa que realmente não elaborou isso ou passou por algum problema mais sério, essa sim é mais do que recomendável, ok? Então é o seguinte, semana que vem, vários avisos. Semana que vem, dia 14/7, nós vamos falar sobre adolescência entre 8 e 80. É para vocês ficarem curiosos mesmos. Que eu também ia ficar pensando, o que é isso? Né? Mas a gente sabe, né? Outra coisa, gente, todo mês tem live. Né? Todo dia 28 às 28. Às 28. Às 28. Tá ok? Então, eu vou me despedir. Aonde que fica a live, Thelma? A live fica no Instagram, no @soudaponte. Obrigada, Pedro. A gente fala como se todo mundo soubesse, né? Eu vou me despedir. Muito obrigada. Espero que tenha sido válido para vocês. Mais uma vez, quero externar o meu sentimento a todas as pessoas, as famílias que perderam, né, alguém. A gente sabe o quanto é difícil, tá bom? Cuidem-se, fiquem bem. Eu queria deixar uma reflexão que eu não fiz durante o papo, porque talvez fosse estender bastante. Mas trouxe de uma amiga minha que fez medicina e que trouxeram essa pergunta numa aula dela sobre processos paliativos, sobre o luto antecipatório pessoal.
se você pudesse escolher, você gostaria de morrer sem você saber, de repente, num acidente, vamos dizer assim, fatal? Ou você escolheria falecer sabendo que você iria falecer? Ela disse que ela foi a única na turma que respondeu que ela gostaria de saber que isso ia acontecer com ela. Todo o resto da turma respondeu que gostaria de ser algo repentino. O que vocês acham sobre isso? Eu quero deixar essa reflexão. Eu posso responder? Pode. Eu acho que, para mim, eu queria que fosse repentino, porque eu ficar sofrendo numa cama, para mim, ia ser muito ruim. Para a pessoa que está me assistindo, também ia ser muito ruim. Entendeu? Então, eu preferia também que fosse uma coisa repentina, até para eu não sofrer tanto. E para a pessoa, meus familiares também já ir para o luto da morte em si, em geral. Mas eu penso que dessa forma, a gente também não deixa o luto antecipatório acontecer. Então, a pessoa vai ter que passar por todo esse processo de luto que a gente comentou, né? Sem essa antecipação, né? Sem no caso, quem ficou, né? Saber da possibilidade, né? Então, quem ficou. A gente já foi, vai ter ido. Só no outro plano, mas se aí for para ser assim. Pode ser, acho que não sei se seria tão bom assim, pensando para quem ficou, né? Tipo assim, que nem a minha família. Se eu tiver morte cerebral, eu sei que minha família não vai desligar os aparelhos, mas eu gostaria que desligasse, entendeu? Pois é. Eu acho que para eles é morte, entendeu? Porque morte é quando o coração para, e eu ia poder ficar 20 anos na cama, mas eles não iam ter coragem de desligar. Entendeu? É um debate que entra em mérito muita coisa. É verdade. Eu vou limitar a não dar o meu posicionamento no momento, para eu não falar, me desdobrar sobre muita coisa. Mas as duas possibilidades são legítimas. Só quero deixar isso claro. Eu vou me dar ao direito de não responder sem a presença do meu advogado. Sem a presença do meu médico que me acompanha. Sem a presença do meu médico. Sem a presença da minha médica, que foi quem me trouxe essa reflexão, eu também não vou responder. Mas é isso, fica a reflexão para vocês pensarem um pouquinho também, quem achar conveniente para esse convite à reflexão. Fica aí. Então, foi muito bom estar com vocês hoje, falando um pouco de luto, né? Explicando um pouco do luto, não que o luto seja bom, mas como todos nós vamos passar em algum momento, inevitável, a gente espera que seja de uma maneira mais humana possível. Então é isso, até uma próxima. E eu vou reforçar o que a gente já comentou antes, né? De caso você ou alguém que você conviva esteja passando por esse processo de luto, o que atualmente está bem comum, e viu que tem uma dificuldade, não está conseguindo lidar com isso muito bem, procure ajuda psicológica. Se você sentir necessidade também, entre em contato com a gente em www.clinicadaponte.com.br, agenda uma entrevista, a gente vai te ajudar com todas as ferramentas que a gente tem. E é isso, espero que vocês tenham gostado também. A gente está aqui para acolher quem aparecer para a gente também. Podem contar. Ok, então, gente. Até o próximo Papo da Ponte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.